Você tem o desejo de começar a estudar a Bíblia, mas não sabe muito bem como fazer isso? Então fica nesse vídeo que eu vou te ajudar. Meu nome é Thaís França e eu criei esse canal com o objetivo de compartilhar a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo por aqui e se gostar, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal e de clicar no botão inscrever-se para receber os próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos ao assunto. A Bíblia é a coleção de livros sagrados para o cristianismo, a única fonte da qual deve fluir a nossa religião. Temos, a partir dessa premissa, aliás, uma das chamadas 5 solas da Reforma Protestante. Sola Scriptura, somente a Escritura. A Bíblia é a única regra para a fé e prática cristã. Isso significa que a tradição, os ensinamentos da igreja e as nossas experiências pessoais com Deus devem ser moldadas e avaliadas à luz das Escrituras Sagradas. A Bíblia evangélica, que é a Bíblia que eu utilizo, é formada por 66 livros, divididos em Antigo Testamento, contendo 39 livros, e Novo Testamento, contendo 27 livros. As Bíblias evangélicas e católicas possuem o mesmo Novo Testamento, mas se divergem no Antigo Testamento, onde a Bíblia católica vai apresentar alguns livros que nós evangélicos chamamos de livros apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônicos. Nós evangélicos consideramos que esses livros são fontes históricas, porém não são livros inspirados por Deus. A Bíblia é um livro formado por vários livros escritos por diferentes autores em diferentes épocas. E o que torna sagrada essa coleção de livros é o fato deles terem sido escritos sob inspiração divina. Isso não quer dizer que Deus tenha ditado ao autor, palavra por palavra, do que ele deveria escrever. E nem que Deus tenha tomado a mente do autor de modo que ele tenha sido como uma máquina, como uma marionete nas mãos de Deus para escrever o texto bíblico. Mas o conteúdo da Bíblia foi revelado por Deus ao autor, que escreveu exatamente aquilo que o Senhor lhe revelou, utilizando as suas próprias palavras de acordo com o nível de instrução que cada um tinha. Por isso é perfeitamente possível diferenciar uma literatura de Moisés, por exemplo, da literatura de João. Cada autor dessa forma conseguiu deixar a sua marca e isso é muito bonito. Apesar da Bíblia ser um livro formado por vários autores, eles em nada se contradizem, revelando o mesmo Deus que é imutável, mostrando assim que esses vários livros na verdade são um só. A Bíblia Sagrada, o livro mais traduzido, distribuído, lido e estudado de todos os tempos. E é esse livro que você vai conhecer a partir de agora. No Antigo Testamento temos o Pentateuco, contendo os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Poéticos e sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Assim, o Antigo Testamento apresenta o Pentateuco, contendo 5 livros, históricos, 12 livros, poéticos e sapienciais, 5 livros, profetas maiores, 5 livros e profetas menores, 12 livros, totalizando 39 livros. Só um adendo, eles são chamados de profetas menores não porque são menos importantes que os outros, mas porque os livros são menores mesmo em volume, em relação aos livros dos outros profetas. No Novo Testamento temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um único livro histórico, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão.
Nas cartas gerais temos Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E temos a profecia, que é o livro de Apocalipse. Assim, o Novo Testamento apresenta 4 evangelhos, um livro histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais e uma profecia, totalizando 27 livros. São esses os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Agora vamos falar sobre traduções. A Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego e existem várias traduções da Bíblia para a língua portuguesa, em cumprimento às palavras de Jesus, que diz: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes." E isso quer dizer que seria pregado em todos os idiomas também. E então virá o fim. Mateus 24:14. E em Romanos 13:11 vai dizer: "Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus." E hoje nós temos a Bíblia também traduzida na nossa língua materna. Existem traduções de difícil compreensão até para quem já estuda a Bíblia há anos. Mas existem traduções de fácil compreensão, que utilizam uma linguagem mais comum no nosso dia a dia, sem perder o sentido original do texto. Analisa comigo esse texto. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Romanos capítulo 8, versículos de 18 a 30 na versão Almeida Corrigida e Fiel. Agora nós vamos ver esse mesmo texto em uma outra tradução. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que, até agora, toda a criação geme como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas, se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração,
sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Tradução, Nova Versão Transformadora. Na primeira tradução dá para entender que o texto está falando sobre a salvação, mas na segunda tradução isso fica bem mais claro. E nós vamos ver ainda uma terceira tradução. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também, o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também os separou, a fim de que se tornassem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Nova tradução na linguagem de hoje. Percebeu a diferença entre a primeira tradução que eu li e a última? Elas querem dizer a mesma coisa, porém têm linguagens diferentes uma da outra. E isso faz muita diferença para quem está começando a estudar a Bíblia. Por isso, dada a variedade de traduções que nós temos, ao comprar a sua primeira Bíblia, cheque se essa tradução é compreensível para você. Hoje eu utilizo a Almeida Revista e Corrigida, mas eu comecei com a NTLH. Agora eu quero mostrar uma Bíblia de estudo que eu tenho. Olha só, ela tem, eu não sei se está focando direito, mas aqui são notinhas de rodapé. São notas explicativas sobre alguns versículos que estão aqui nesse capítulo. Aqui no meio tem as referências cruzadas, que seriam as referências cruzadas. Ao longo do texto, você vai encontrar umas letrinhas bem pequenininhas, e você vai procurar essa letrinha aqui nas referências cruzadas. E aqui você vai encontrar outros versículos na Bíblia que falam sobre aquele mesmo assunto. E assim você vai poder comparar esses versículos. Você vai encontrar versículos semelhantes àquele versículo. Vai ter também alguns mapas, algumas ilustrações. É uma Bíblia de estudo básica, ideal para quem está começando. Essa aqui é a Bíblia de Estudo Anotada e Expandida, da editora Mundo Cristão. E você encontra outros materiais semelhantes a essa Bíblia. Eu recomendo para as mulheres a Bíblia de Estudo da Mulher, que vai ter alguns quadros sobre as mulheres da Bíblia, o que é bem interessante também. Algumas coisas sobre o universo feminino. Interpretação bíblica. Cada texto da Bíblia foi escrito dentro de um contexto
contexto que precisa ser levado em consideração na hora de interpretar a Escritura. E hoje a história, a arqueologia bíblica nos ajudam a entender melhor alguns textos bíblicos. É preciso saber separar o que é cultural do que é moral, o que era válido no Antigo Testamento e o que é válido no Novo Testamento. De fato, existem alguns textos, principalmente do Antigo Testamento, que são de difícil compreensão. Por conta disso, algumas pessoas acabam optando por começar a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento. Muita gente tem uma ideia errada sobre Deus por interpretar equivocadamente as Escrituras. A questão é, você pode começar a estudar a Bíblia sozinho, mas vai precisar de ajuda. E você encontra bons canais aqui na internet. Você pode também pedir ajuda para alguém que conheça a Bíblia melhor do que você. Mas o ideal mesmo é procurar uma igreja bíblica. Isso porque a igreja é o local feito para isso. É o papel do pastor te ajudar. É o trabalho dele. Estamos falando de uma pessoa formada em teologia. Os pastores estão buscando cada vez estar melhor preparados para receber as pessoas. Para finalizar, vão algumas dicas. Separe um horário para estudar a Bíblia e seja constante. A Bíblia é um livro extenso. Se você procrastinar os seus estudos, facilmente vai deixar ele de lado e nunca vai ler até o fim. Não desista, mesmo se parecer difícil. No início é assim mesmo, depois fica mais fácil. Comece a ler a Bíblia pelo livro de Gênesis, capítulo 1. Você não vai entender o Evangelho se não entender o Antigo Testamento. Não tente colocar em Deus os moldes da nossa geração. Isso não vai funcionar. Deus não se deixa moldar por ninguém. Afinal de contas, Ele é Deus. Se Ele se deixasse moldar, não seria Deus. Que Deus é esse que deixa as pessoas fazerem com Ele aquilo que quiserem? Se você tem fé, ore por entendimento sempre antes de começar a estudar. Acredite, isso faz diferença. Se você tem sentido o desejo de começar a estudar a Bíblia, isso não é por acaso. Deus está querendo se revelar a você. Bons estudos e até o próximo vídeo.